Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvamos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade. Se alimente, se fortaleça. A luta, a batalha é renhida e você precisa estar forte. Você precisa estar revestido, revestida de toda a armadura de Deus. Não apenas uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Hoje, dando sequência ao propósito de oração neste mês de setembro, e o nosso tema está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Vamos ler? Segundas Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. o que? A palavra de Deus da igreja. A palavra que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouvir e escutar, dar atenção, receber, desejar colocar em prática. A palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é como uma lâmpada. Se nós apagarmos estas luzes que estão acesas, ficará muito ruim. Lá na minha rua, alguns dias atrás, acabou a energia. E eu estava descansando. Quando eu acordei e fui no interruptor para acender a luz, cadê que a luz veio? E demorou um bom tempo para chegar. Ainda bem que em casa nós temos algumas lâmpadas de emergência. Mas quem não tem essa lâmpada de emergência precisa ter alguma coisa para amenizar a escuridão. Mas não é a mesma coisa de uma luz, de uma energia. Nós ajudamos, mas não tem como ser perfeito. Assim é a palavra de Deus. No livro de Tiago diz que a sabedoria deste mundo é carnal, mundana e diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é primeiramente pura. A sabedoria de Deus primeiramente purifica o homem, a mulher. Depois é pacífica. Promove paz, causa paz, pacificação, serenidade, tranquilidade. Depois, moderação, moderada. Não é nem mais e nem menos, é no ponto exato. É uma pessoa nivelada. É uma pessoa a qual não é muito nem pouco, é a porção exata, a porção certa. O próprio Jesus disse: oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tratável. A sabedoria de Deus é tratável. Sabe tratar, lidar com as situações. Não se deixa levar pelas circunstâncias, pelas más conversações, pelos maus costumes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existe um ditado que diz: o meu ouvido não é
O meu ouvido não é iníquo. O meu ouvido é santo. O meu ouvido sabe separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. O meu ouvido tem discernimento. Irmãos, para que serve o pinico? É um subterfúgio, não é? É um subterfúgio. Porque o pinico, você faz a necessidade e se você jogar fora, estraga, azeda. Por isso foi criado o vaso sanitário, onde tem uma válvula de descarga. Você faz a necessidade, aperta a descarga e vai embora. E nós não podemos ser como um pinico, que acumula sujeira, que absorve sujeira. Não. Tratável. É cheio de misericórdia, compaixão, longanimidade. Não é curto. Não se ilha, não se colera. Tem paciência, tem tolerância. Sabe esperar, espera com paciência. Não coloca as mãos pelos pés e nem os pés pelas mãos. Não julga precipitadamente. Não tira conclusões precipitadas pelo que dizem, pelo que falam, até muitas das vezes por aquilo que a gente vê. A nossa visão precisa ser segundo a visão de Deus e não segundo a nossa. A nossa ótica é muito ruim. Quantas pessoas são enganadas por causa da visão? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Assim existe, assim há na vida de muitas pessoas. Por fora, bela viola, mas por dentro está estragado, está apodrecendo. De bons frutos. Quais são os frutos que eu estou produzindo? A Bíblia revela no livro de Gálatas 5, a partir do versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos lá, nós vamos ver uma relação grande das obras da carne. Não é pouca. Existem algumas as quais não foram relacionadas. Paulo falou sobre isso. As quais vos declaro que quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é, primeiramente, tudo começa com a palavra amor. Esse amor não pode ser eros, não pode ser filéu, mas precisa ser ágape. Irmãos, o amor de Deus supera muitas coisas. O amor de Deus espera. O amor de Deus não busca os seus interesses. O amor de Deus não se irrita. O amor de Deus não trata mal, não trata com leviandade. O amor dói. Dói. Quantas vezes, por causa do amor de Deus, você sente dores, mas sabendo que uma hora vai passar. É como a mãe, a mulher que vai dar luz a um filho. Sente dor nas contrações e até para dar a luz, mas depois que passa, é uma alegria tamanha, uma felicidade tamanha. E Jesus falou sobre isso. De bons frutos, imparcial. Não tem parcialidade, não existe injustiça, não existe queda para nenhum dos lados. Mas segundo a palavra de Deus, é ou não é? Segundo a palavra de Deus, é ou não é? É imparcial, não tem parcialidade. A Bíblia diz que nós seremos julgados segundo a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: a palavra a qual vos tenho dito hoje é para salvar, mas naquele dia será para julgamento.
Então a minha vida, a sua vida precisa estar pautada na imparcialidade, segundo a Bíblia Sagrada. E para isso não tem esposo, não tem esposa, não tem filho, não tem filha, não tem pai, não tem mãe. Segundo a palavra é assim, segundo a palavra é dessa forma, segundo a palavra tem que ser desse jeito. Não é segundo a minha, segundo a sua, mas segundo a palavra de Deus, que permanece hoje, amanhã e sempre, mas a minha, a sua paz. Vai, ela escoa, ela passa pelo vão dos dedos. Imparcial e, por último, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira. Ser verdadeiro, ser autêntico, ser genuíno, olhar nos olhos. Diz a palavra: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que Cristo tem nos amado. Se fortaleça no Senhor, vivifique-se no Senhor. A luta não é pequena, ela é muito grande. E tudo isso nos mostra que o fim está próximo, que o fim está chegando. Quanto mais próximo do fim, mais estreito será a igreja, mais apertado será para mim, para você, para todos que professam o nome do Senhor Jesus. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais estreito será para o cristão, para a cristã, para a mulher, para o homem de Deus, para o povo do Senhor sobre a terra. Quem não deseja ter uma vida abençoada? Todos nós, sem exceção. Quem não deseja ser bem-sucedido? Quem não deseja ser próspero? Quem não deseja crescer, expandir, romper, ir mais adiante? Todos nós, sem exceção. Mas existe um segredo. Existe um segredo. E o segredo está no propósito neste mês de setembro. E nós estamos tomando como exemplo esse homem, esse adolescente. Esse menino, esse adolescente, começou a reinar com quantos anos? 16 anos de idade. Com 16 anos eu conheci a pastora. E com 18 anos eu casei. E já fazem mais de 40 anos que estamos lutando por essa causa. Mais de 40 anos. Mais de 4 décadas de um relacionamento. Horas boas, horas ruins, horas favoráveis, horas desfavoráveis. Mas estamos vencendo com Jesus. Sem Jesus seria derrota. Sem Jesus não duraria muito tempo, irmãos. Sem Jesus não há como perdurar. Jesus falou, é como construir uma casa na areia. Vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir as provações, vai vir as dificuldades e a casa vai cair. E diz a palavra que a queda é grande. Mas aquele que escuta as minhas palavras e as executa é como homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as correntes das águas, os ventos impetuosos contra a casa, mas porque estava edificada sobre a rocha, ela não caiu. Aí entra aquele versículo em Malaquias 3, acho que versículo 18. E então vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve ao Senhor. A diferença, irmãos, está na luta. A diferença está na adversidade. A diferença está nos problemas. Como lidar? Como permanecer firme? Salmos 125, os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, este jovem chamado Uzias recebeu
conselhos de um homem de Deus. E eu estava ali pensando, enquanto os irmãos cantavam e louvavam o nome do Senhor, de acordo com o tema, de acordo com o capítulo, e me veio na mente conselhos. Conselhos. Nós temos na Bíblia que um dos nomes do Senhor Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Meu pastor, que já partiu para o Senhor, ele dizia: quem não ouve conselho, ouve coitado. Puxa, que pena. Puxa, que dó. Nossa, que coisa. E Deus não nos criou para ser capacho. Deus não nos criou para ser cauda. Deus nos criou para ter controle, rédeas nas mãos. Deus nos criou para ter controle na situação. Vocês viram um vídeo de uma menina que quando canta, os animais dormem? Que é uma beleza. Vocês viram isso nas redes sociais? Uma menininha, acho que é um pouquinho menor do que a Lívia, acho. Do tamanho, um pouquinho menor. Ela começa a cantar e os bichinhos começam a dormir. No colo, do lado dela. E quando ela para de cantar, ó, pá! Eu fiquei olhando um coelhinho. Um coelhinho que, enquanto ela cantava, o coelhinho dormia. A hora que ela parou de cantar, o coelhinho, ó, pá! Os animais. Não sei onde ela pegou tantos animais. Mas ela tinha vários animais. Inclusive, cachorro bravo. Enquanto ela cantava, os animais dormiam, sossegavam, ali repousava, sossegado, não tinha problema. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. É das crianças que vem o perfeito louvor. É da boca das crianças que Deus suscitou o perfeito louvor. Deus deseja que eu tenha um coração igual ao das crianças. Deus deseja que o meu coração seja igual ao das crianças. Que Deus me dê este coração, a ponto de não guardar mágoa, ressentimento, a ponto de não guardar nada do que foi feito contra a minha vida, mas perdoar, liberando perdão automaticamente. Eu tenho no Lô agora do nosso lado. De vez em quando recebe mais exortação, mas não deixa de amar o papai, não deixa de amar a mamãe, o vovô. E de vez em quando dá umas bronquinhas, mas muito leve, muito suave, não dá nem para sentir. Mas já o papai já dá aquelas broncas nele, mas hoje em dia está falando papai, mamãe. E o meu coração, que o seu coração seja como uma criança. Eu vejo a Lívia é uma benção. Quando ela chega, ela já vem correndo. Me dá um abraço, me dá um beijo. Estou sentado ali, ela vem e me abraça. Deus te abençoe, querida. Eu vi uma frase do pastor do Célio que ele diz assim: onde tem unção, até Saul se acalma. Pois é. Onde tem unção, até Saul se acalma. E foi isso que acontecia, né? Davi tinha unção, e quando ele tocava a harpa, Saul se acalmava. Aquele espírito era repreendido. Eu sempre oro ao Senhor: Senhor, que neste dia a tua paz prevaleça na minha vida e através da minha vida, Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, neste dia, prevaleça na minha vida e através da minha vida. Porque hoje o negócio está difícil. Hoje o pavio está curtíssimo. Não basta muito para explodir, para pegar fogo, para incendiar. E eu preciso dessa paz. Não somente para vivê-la, mas compartilhá-la. Dividir com quem está precisando dessa paz. Uzias, o rei Uzias. Capítulo 26, versículo 5. Apenas para reforçar. Vamos ler.
E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Zacarias. Versículo 1 aí, coloca aí para nós, varão. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias. Após morrer o pai, Uzias assumiu o trono. E este tinha 16 anos. E fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. 2. Ele edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou quantos anos? 52 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. 4. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. 5. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu, o ensinou, o aconselhou no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos continuar lendo. Olha bem. Não sei se você já leu esse capítulo. Se você não leu, vamos ler. Saiu e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades no país de Asdod e entre os filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, e tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias, olha que coisa, irmãos, observa bem, fica atento. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha feita pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. E o número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército, de que maneira? Obediente, disciplinado, de 307.500 homens, que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Quem ajudou ele? Até que se tornou poderoso. Mas, aí começa o perigo.
até o versículo 15 foi maravilhoso. Foi tremendo. Foi inigualável. Foi um homem de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas posses. Foi um homem que, segundo a Bíblia, prosperou. Chegou a um grau elevado. Deus o abençoou tremendamente. Inclusive, em umas traduções, diz que ele venceu a terra de Gate. Sabe quem habitava nessa terra, irmãos? Os gigantes. Os gigantes. Uzias, mais o seu exército, derrotou, venceu, conquistou, trouxe a vitória. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele fez algo que não deveria fazer. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se puseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, rei Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, um homem que anteriormente era bem sucedido, um homem de destaque, um homem abençoado, um homem de muitas vitórias, um homem de êxito, de prosperidade, mas agora, por querer fazer algo que não lhe competia. A Bíblia diz, irmãos, cada um fique na vocação com que fosse chamado. Cada um fique na vocação com que fostes chamado. O corpo, ele tem vários membros, e cada membro tem a sua função específica. E cada membro trabalha em prol do corpo. Mas cada membro tem a sua função específica. Eu vejo algumas pessoas que não têm mãos e usam os pés como se fossem as mãos. Mas o correto, o normal, não seria dessa forma. Não seria desse jeito, porque as mãos têm uma função e os pés outra função. Então cada um fique na vocação com que fostes chamados. Não ultrapasse os limites. Obedeça aos parâmetros os quais Deus estabeleceu. Não infrinja o que Deus determinou para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Esse homem tinha tudo para acabar os seus dias bem, muito bem, mas infelizmente o coração se corrompeu. E a Bíblia diz no livro de Jeremias que o nosso coração é enganoso. E quem o conhecerá? A Bíblia diz: se está de pé, olhe, cuide para que não caia.
O cair é do homem, mas o levantar só a Deus pertence. E se Ele tiver misericórdia, e Ele tem, mas vai depender muito dessa pessoa em se humilhar, em confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, desejar começar de novo, recomeçar direitinho, agora do começo para o meio, do meio para o fim. O começo foi muito bom, mas o fim dele não foi bom, foi? Não foi. E o que vale mais, o começo ou o fim? O fim. A igreja de Gálatas recebeu a exortação de Paulo. Capítulo 3. Paulo chama a atenção dessa igreja. Vocês começaram muito bem, de maneira muito espiritual, mas agora vocês estão na carne. Por isso Paulo trouxe as obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso que Paulo citou no capítulo 5 as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque a igreja de Gálatas estava mal das pernas. Começou muito bem, mas agora estava vivendo segundo a carne, segundo os rudimentos desse mundo. Em Romanos 12 diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu irmão, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Hã? Jotão, seu filho. Jotão, seu filho. Jotão, seu filho. Eu falei irmão, né? Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. No livro de Gênesis, ainda dá tempo. Gênesis 39, versículo 23. Essa passagem fala de José. Quem foi José? Uma pessoa rejeitada, uma pessoa excluída pelos homens, pelos irmãos, mas não de Deus. E porque buscava o Senhor, e porque vivia na dependência do Senhor, ele venceu as adversidades, ele venceu as lutas, ele venceu as barreiras, venceu os tropeços. Ele tinha todas as condições de blasfemar contra Deus, de pecar, de fazer aquilo que desagradava ao Senhor, mas ele se resguardou, ele não se deixou levar pelas circunstâncias, ele não se deixou levar pelas más conversações, mas por onde ele passou, ele se resguardou. E diz a palavra, neste versículo 23, o Senhor, 23, 39 e 3, leamos o versículo. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Tudo quanto ele fazia, desenvolvia, tudo que ele colocava as mãos, o Senhor prosperava. Porque ele se resguardou, ele se separou, ele não se deixou levar pelos desejos carnais, mundanos e malignos, não se deixou levar pela mágoa, pelo ressentimento, não se deixou levar pela ira, pela cólera, não se deixou levar pelas circunstâncias. Vamos para Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Josué saiu do Egito.
rumo à terra prometida. Mas nesse meio tempo houve processo, houve algumas coisas, mas Josué não se deixou levar. Josué não se deixou levar pela multidão. Josué não se deixou levar pelas más conversações, pelos maus costumes, pelas más práticas. Josué se resguardou, Josué se separou, Josué se santificou, Josué temeu a Deus. Josué, ele andava com Moisés, e Moisés com certeza o orientava. Josué era submisso a Moisés. Josué reconhecia o seu líder, o seu guia. Josué reconhecia que Moisés fora levantado por Deus. Diferente dos outros que se levantou contra Moisés e foram engolidos vivos. Não se levante contra a autoridade a qual Deus constituiu. Antes, receba as instruções. Coloque em prática as instruções. Não se rebele. Labadagacho devianda labadai. Dei cai com malai com deabagash. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus deseja muito fazer na tua vida, mas vai depender da atitude, do comportamento, da reação. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, irmãos, não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que você disser, o que você falar, fale segundo a palavra de Deus. O que você falar ou disser, seja baseado segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, segundo a lei, segundo os preceitos. Não diga qualquer coisa, não fale qualquer coisa, mas fale segundo a palavra de Deus, porque a que vai se cumprir é a palavra de Deus, através da sua boca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Labadagacho devianda lamanai. O meu bairro, a minha vila, a minha rua é do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre coloquei em prática o que diz a palavra. Aonde eu estiver, o Senhor vai prevalecer ali, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Profetize a palavra, declare a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. O sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida. Declare a palavra, profetize a palavra. É uma guerra, é uma luta, é uma batalha, mas nós vamos vencer é com a palavra de Deus na nossa boca, irmãos. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais afiada, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela corta, tanto para cima como para baixo, tanto para a direita como para a esquerda. É 360 graus, espírito, alma e corpo. Eu creio na palavra se cumprindo na minha vida, no meu corpo, nos meus órgãos, na minha casa, no meu lar, na minha família. Profetiza a palavra em nome de Jesus. Vírgula. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Cuidado. Zeloso. Cuidado. Não faça as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Faça com prudência. Jesus disse: sedes prudente como a serpente e simples como a pomba. Então, a Bíblia é clara quando diz: faça tudo com cuidado, conforme está escrito na lei do Senhor.
ponto e vírgula. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E serás Bem-sucedido. e serás próspero. E será próspero a tua vida. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. É bom terminar. Tem mais, se Deus quiser, para frente. 1 Reis, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. O que diz? Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi instruindo a Salomão. Davi instruindo Salomão, o seu sucessor. Depois que ele falou estas palavras, Davi partiu para a glória. Mas a palavra ficou. O conselho ficou. Os ensinamentos ficaram. Davi foi embora, mas a palavra de Deus permanece viva, ou permaneceu viva. Davi foi, mas a palavra ficou. Oh, glória a Deus, eu vou embora, mas a palavra de Deus vai ficar. Amém, Jesus. Vai ficar nos teus ouvidos, no teu coração, na tua mente. Eu creio, Jesus. Vai ficar no teu espírito. A palavra de Deus é como semente. Eu estou semeando. E eu espero que ela caia em boa terra. E que ela germine. E dê frutos. E frutos que permaneçam para a glória de Deus, nosso Deus. Vocês conhecem a parábola do semeador? Mateus capítulo 13. Depois você lê em casa. Eu desejo ser uma boa terra, onde a palavra caia e germine, dê fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna.